E aí galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre os 5 princípios do projeto de software sólido. Beleza pessoal, e aí, como é que vocês estão? Seguinte, os 5 princípios do projeto sólido, ou Solid Principles, eles foram introduzidos pelo Robert Martin por volta do ano 2000. Tá? E esses princípios eles são tão essenciais que eles estão vivos até hoje. Inicialmente eles foram propostos para projetos orientados a objetos, mas eles são aplicáveis para qualquer tecnologia. Depois eu vou colocar um link para vocês de, por exemplo, um desenvolvedor ele fala sobre esses princípios em código JavaScript. Então você vai ver que esses princípios também são aplicados para outros tipos de paradigma de programação. Os princípios são Solid, eles formam uma sigla, então seria S-O-L-I-D. Tá, os 5 princípios. Então, quais são eles? Então, o primeiro, que começa com S, é o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. A ideia é o seguinte: se o seu projeto está bem feito, os seus módulos vão tender a ter uma única responsabilidade. E eu vou falar sobre esse princípio mais detalhadamente mais para frente. Vou inclusive mostrar um exemplo para vocês orientado a objetos. O segundo princípio, que começa com O, é o Open Closed, ou aberto fechado. Ele diz o seguinte, que o seu módulo ele tem que estar aberto para extensão e fechado para modificação. A ideia é que se o seu projeto estiver bom, se você tiver projetado bem o seu sistema, os módulos vão tender a ser estendidos e não modificados. Na medida do possível, quando você for adicionar novas funcionalidades, isso aí vai querer dizer escrever novo código, estender os módulos que já existem e não modificar código existente. Tá? Então, esse é o princípio Open Closed. Esse princípio foi proposto inicialmente por um cientista da computação francês, que é o Bertrand Meyer, tá? E ele foi professor da ETH Zurich e é um professor muito respeitado da área de computação. O terceiro princípio é o princípio da substituição de Liskov. Então, é o L, S-O-L. E em inglês é Liskov Substitution Principle. Esse princípio está relacionado com Design by Contract, que também foi desenvolvido pelo Bertrand Meyer. Então, qual que é a ideia do princípio da substituição de Liskov? A ideia é o seguinte: se você tem um módulo e esse módulo ele é estendido por outro módulo, a ideia é que, se esse princípio estiver valendo, os objetos da classe Pi vão poder ser substituídos por objetos da subclasse. Se isso não pode ser feito, quer dizer que o seu projeto viola o princípio da substituição de Liskov. O nome Liskov vem da Barbara Liskov, que era uma cientista da computação do MIT. Então, o quarto princípio, que começa com I, então S-O-L-I, é o princípio da segregação da interface, Interface Segregation Principle. Então, a ideia do princípio da segregação da interface é que as suas interfaces sejam enxutas. Se você tem uma classe que implementa uma interface, você não pode ficar inchando essa interface com novas operações. Tá? Então, se você quer, por exemplo, que uma interface tenha novas operações, o ideal é você criar uma nova interface com essas operações. E aí fazer sua classe e implementar múltiplas interfaces. O quinto e último princípio é o princípio D, S-O-L-I-D, que é o princípio da inversão de dependência, o Dependency Inversion Principle, que é a ideia de você fazer a dependência estar invertida com relação ao fluxo de controle. Na verdade, o principal desse princípio é que as suas classes ou módulos de alto nível não dependam de módulos de baixo nível, ou seja, as coisas abstratas não dependam de coisas mais detalhadas. Então, se você pensar num programa procedimental, em C, por exemplo, você tem lá o seu módulo main, e esse módulo main pode chamar funções de outros módulos. Quando ele chama funções de outros módulos, ele tem que importar esse módulo, então ele fica dependente desse módulo. Como o main pode ser visto como um módulo de alto nível, em geral vai estar implementando interface, por exemplo, você vai ter uma coisa de alto nível dependendo de uma coisa de mais baixo nível. Eu falo sobre isso no vídeo em que eu falo sobre programação orientada a objetos. Então, a programação orientada a objetos ela trouxe o polimorfismo que ajudou a fazer com que você tenha essa inversão de dependência. Aí o que você faz? Em vez de fazer o seu módulo de alto nível depender diretamente do módulo de mais baixo nível,
você faz o seu módulo de alto nível depender de uma interface, que também é uma abstração de mais alto nível. E aí você faz o seu módulo de mais baixo nível implementar a interface. Então, ambos módulos dependem da interface, que é uma coisa de mais alto nível, certo? E aí você não tem dependência direta entre coisas de alto nível e coisas de baixo nível. Com isso, seu sistema fica mais sólido, menos frágil. Galera, então é isso. Esses são os 5 princípios do projeto sólido, tá? E na medida do possível, então vamos tentar seguir esses princípios para ter um projeto bem redondo, um projeto no qual os módulos, né, estão bem definidos e podem ser reusados em outros lugares, e também não há esse problema de acoplamento muito forte entre os módulos, de maneira que se você alterar um módulo vai dar pau no outro, tá? Então, se você tentar seguir esses princípios, essas coisas vão tender a não acontecer. Aqueles sintomas que eu falei lá no vídeo dos 4 sintomas do sistema podre, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo.